Dizer que a educação é fundamental para o Brasil é uma obviedade. Mas a impressão que dá é que nas últimas décadas, não é um fenômeno de curto prazo, é um fenômeno já de médio prazo, a educação foi relegada a plano secundário. Se nós olharmos, caminharmos pelo Brasil, há boas experiências em secretarias estaduais da educação em vários estados, secretarias municipais, mas a grande questão, se olharmos globalmente o Brasil, o cenário hoje da educação básica e do ensino médio, né? Antigamente, para os mais velhos, o primário, o ginásio, o colégio, hoje o ensino fundamental com 9 séries e 3 séries do ensino médio é desastroso. E se recuarmos um pouco mais e olharmos o número de analfabetos, e é difícil nós termos exatamente o número de analfabetos, porque inclusive o último censo foi tão mal feito também, né? Inacabado, feito de... e não por esforço do IBGE, que tentou fazer o que era possível, era o caos que nós estávamos vivendo naquele momento histórico. E o censo é muito importante, por exemplo, para estabelecer políticas públicas, entre outras, a questão da educação. Tem outras formas, evidentemente, de medir, de mensurar a situação da educação, mas o censo e outros trabalhos feitos brilhantemente pelo IBGE são essenciais. E quando vamos olhar o número de analfabetos, de 15 anos ou mais, você encontra, uns falam 9 milhões, 10 milhões, 12, 15 milhões, inacreditável número de brasileiros, né, jovens adultos ou idosos analfabetos. Isso é um absurdo num país que muitas vezes é o 7º, 8º, 9º, 10ª economia do mundo. E se você for examinar com uma lupa esses dados, vendo o que é o analfabetismo funcional, ou pedir que leiam e escrevam um texto, alguns preferem um texto de 16 linhas, ou que tenha compreensão do que esse texto está dizendo, aí os números são assustadores. Alguns estimam que metade da população brasileira tem enorme dificuldade de ler, escrever e compreender um texto. A questão que se coloca é, primeiro, e não a mais importante, a questão econômica. O que fazer? Como mão de obra, como qualificação de força de trabalho, quando alguém sequer sabe ler e escrever ou entender, por exemplo, um pequeno manual de instrução. Mas mais importante do que isso, para mim, é a questão da cidadania, dele ser cidadão, dele ler, acompanhar, ter acesso a uma série de informações, poder refletir sobre a sua vida, da sua família, da sua cidade, do seu estado, do nosso país. Portanto, o desafio da educação, ele combina a questão econômica e a questão política do cidadão. Agora, é impossível realizar tarefas que me parecem tão básicas de um país como enfrentar a questão do analfabetismo? Não. Nós temos muita coisa que nos divide, infelizmente, e nessa conjuntura mais ainda. Mas acho que é uma coisa que nos une, a educação, e especialmente o combate, se nós conseguirmos combater e terminar com o analfabetismo, envolvendo partidos, envolvendo igrejas, envolvendo sindicatos, sociedade civil, etc, etc, etc. Seria maravilhoso daqui 3, 4 anos falarmos não temos mais analfabetos no Brasil. Isso é tarefa impossível? Não. Basta a sociedade entender que a educação é condição sine qua non para o exercício da cidadania. Até!